Tem uma história bíblica que sempre me chamou muita atenção e já falei várias vezes sobre ela, já escrevi algumas vezes sobre ela, já refleti muito sobre essa história, que é a história de Naamã. E estou passando por uma situação, uma provação, um propósito, e que a história de Naamã ela foi referência para que eu não desanimasse, não desistisse. Naamã é um homem de uma cultura não hebreia, não era hebreu, não era judeu, não adorava o mesmo Deus que nós adoramos. Um homem que era um general, um oficial, alguém com muitas vitórias, um homem inteligente, um homem de sabedoria, um homem com muita cultura, conhecedor da ciência, um homem culto, como muitos homens hoje são. E ele então, apesar de tantas vitórias, de tanta coisa boa, ele tinha um problema, que era a lepra. E aquilo é o que causava a dor, a humilhação, porque ele fedia, ele sentia dores, ele tinha limitações, ele tinha vergonha. A lepra ela não era só uma doença, ela era símbolo de derrota, de humilhação, de afastamento do ciclo social, de pecado, de maldição ou coisa do tipo. E Naamã então era um homem que tinha uma postura, uma posição, mas dentro dele a dor de estar vivendo o que ele estava vivendo sem entender o porquê. Uma época da mitologia. E um dos seus servos, hebreu, falou para ele: por que você não procura o sacerdote? Por que você não procura o profeta? É um homem de Deus, ele vai saber dar a direção. Lógico, eu estou usando palavras no nosso dia a dia. E aí eu imagino que ele foi muito resistente em aceitar, porque na sua humanidade não tinha lógica procurar um homem que adora um Deus que ninguém vê, que não tem uma cara, que não tem uma boca, que você não tem que acender uma vela para ele, que você não tem que... E esse Deus que ninguém nunca viu, que ninguém sabe o nome direito, e ia dar uma solução. Mas o desespero era tão grande que ele não viu outra alternativa, era a última alternativa, não tinha o que ser feito. Então ele foi. E chegou lá, aquele homem simplório, provavelmente sem estudo, sem cultura sofisticada, fala para ele: olha, vai naquele rio ali, Lamacento, dá 7 mergulhos naquele rio. Eu imagino as lutas, a luta interior dele com ele mesmo para aceitar aquilo, e a pressão do servo dele em dizer que ele não tinha nada a perder com aquilo, mas mesmo assim foi sofrido. Mas a primeira vitória dele foi no momento em que ele aceitou, no momento em que ele concordou, no momento em que ele entendeu que aquela falta de opção era a única opção, era a melhor opção que ele tinha. Aí ele foi, se despiu da sua roupa luxuosa, da sua seda, do seu cetim, ele se despiu da sua armadura, ele se despiu da sua honra, da sua glória humana, e ali foi o seu primeiro tratamento. Ele entrou naquela água, ele ficou pensando: o que eu estou fazendo aqui nessa lama? Isso é loucura. Onde eu estou com a cabeça que eu fui escutar o meu servo, que é alguém simplório, alguém humilde, alguém desprovido de conhecimento, da ciência. Mas ele mesmo assim, lutando passando por tudo aquilo que ele acreditava, de todo o seu orgulho, de toda a sua vaidade, de toda a sua inteligência humana, ele mergulhou. E quando ele saiu do primeiro mergulho, não tinha nada. Só tinha água suja escorrendo pelo seu corpo. Só tinha a vergonha de olhar para a margem e ver que tinham pessoas olhando para ele, vendo a sua lepra, vendo ele despido da sua glória, vendo ele em lágrimas, por sendo humilhado, desesperado, já se sentindo um homem derrotado por ter aceito fazer o que fez. E ali começa então a haver um quebrantamento desse homem. A cada mergulho, Deus foi curando, foi tratando coisas que nós não enxergávamos na mão, coisa que nós não enxergamos a cada mergulho que nós damos, quando Deus nos dá um propósito e não enxergamos o resultado imediato daquilo que pedimos. Então, Naamã deu um mergulho e nada viu. Ele não viu nada, mas tudo estava acontecendo. Estava acontecendo no reino físico, estava acontecendo no reino espiritual, estava acontecendo no reino emocional.
A cada mergulho seu caráter era tratado, a cada mergulho sua humildade ela era despertada, seus valores eram transformados. Ele passou a conhecer a si próprio a cada mergulho. E veio o segundo mergulho e nada, só lama, decepção, frustração e derrota que vagueava sua mente. E veio o terceiro mergulho e nada que ele enxergasse, nada que ele entendesse. Talvez até os servos de Deus que estavam lá em volta, talvez tenha pensado que loucura nós fizemos. Ninguém acreditava que um milagre iria acontecer ali, porque ninguém na sua humanidade enxergava o milagre que estava acontecendo ali. E veio, enfim, o quarto mergulho e nada. O quinto mergulho e só lama, sujeira, fedor, feridas abertas, feridas que não fechavam, feridas que não cicatrizavam, e uma lama suja sobre as feridas que poderia trazer um mal maior. O que Naamã enxergava? Naamã enxergava que ele poderia ficar pior do que ele estava, já que ele estava exposto a um lamaçal. Não tinha uma erva, não tinha uma reza, não tinha uma simpatia, não tinha nada. Era só água suja e a humilhação de pessoas enxergando a sua fraqueza. E veio o sexto mergulho, a dor da sua alma, a sua depressão, a sua angústia, a sua ansiedade consumia ele vivo. Não era só a dor física, não era só a lepra, não era só a ferida, era a humilhação, era a dor humana, sua consciência humana pesando, e talvez vozes em sua mente, em sua alma, sua angústia perturbando o seu coração, falando para ele: desiste disso, leva embora consigo o mínimo da hombridade, é melhor a morte do que terminar desse jeito humilhante, sujo, destruído, fazendo coisas loucas a um Deus que ninguém nunca viu. Mas Naamã, o guerreiro Naamã, não tinha mais nada a perder. Ele insistiu, ele pensou em sair daquele local, mas ele insistiu e foi e deu o último mergulho. O último mergulho. Eu imagino que Naamã, talvez nesse mergulho, tenha demorado mais tempo embaixo d'água. Talvez ele tenha aberto os seus olhos, talvez visto a lama entrando nos seus olhos, e quando ele saiu, ele já tinha certeza da derrota, da frustração, ele já tinha certeza de que nada teria acontecido. Mas quando ele abre os olhos, o ar era diferente, já não tinha um fedor mais na sua pele, as pessoas o olhavam de uma forma espantada, assustado, não entendendo de fato o que tinha acontecido. O ar era outro, o sol era outro, tudo era outro. E quando ele olha para suas mãos, para sua pele, a sua pele estava com uma pele nova. A palavra do Senhor disse que deu a ele uma pele nova. Não era uma pele curada, não era uma pele tratada, era uma pele nova. Deus deu a ele uma nova pele, como se ele fosse um bebê. Aquele homem agora era um novo homem, um homem transformado no físico, no mental, no emocional, no espiritual, de novos valores, de nova mentalidade. Deus não tratou só a lepra, porque se Deus só trata a lepra um dia voltaria, ele seria o mesmo homem. Deus quis não só tirar a lepra de Naamã, mas tirar Naamã da lepra. E Deus foi a cada mergulho, a cada ato de obediência de Naamã, a cada momento que ele se humilhou, que ele aceitou a obedecer a Deus, ao comando de Deus, de um Deus que ele nem sequer conhecia, Deus foi tratando, e agora ele era um novo homem. E muitas vezes nós nos encontramos na mesma situação de Naamã, com a diferença de que Naamã não conhecia o Deus que nós conhecemos. Muitos de nós lemos os milagres, nós vivemos os milagres, nós ouvimos falar dos milagres, nós temos certeza e conhecimento sobre o Deus vivo infinitamente maior do que Naamã. E mesmo assim, nós duvidamos muitas vezes de que a cada mergulho Deus está fazendo um tratamento nas nossas vidas. Quantas vezes nós nos recusamos a cumprir a vontade de Deus pelo simples fato de não acreditarmos que Deus quer um milagre, pelo simples fato de nós não estarmos enxergando a cada mergulho, a cada dia de jejum, a cada propósito que o Senhor nos coloca nas nossas vidas, e nós não acreditamos que vai mudar, porque Deus nos pede tantos dias, e nós passamos um dia, passa 2 dias, passa 10 dias, passa um ano, passa 2 anos, e nós não enxergamos o milagre. E muitas vezes nós desistimos quando estamos tão perto do último mergulho, tão perto da cura, tão perto da libertação, tão perto da transformação plena, e deixamos de colher o milagre do Senhor. Então eu
eu estava muito perto de desistir. Quando eu me lembrei da história de Naamã, quando eu me lembrei de tudo que ele passou, tendo ele muito 1% do conhecimento que eu tenho sobre a existência do Deus vivo. Então, a palavra que eu tinha para hoje era compartilhar essa experiência, esse entendimento que eu creio que é de Deus para minha vida e de quem eu vi, de não desista no primeiro mergulho, não desista no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto mergulho. Vá a todos os mergulhos que Deus te mandar, até que você veja a transformação por completa, porque Deus não vai só te libertar, Deus não vai só te curar daquilo que você está pedindo. Deus, para te dar a bênção que você quer, Ele vai tratar aquilo que você não quer, aquilo que você sequer consegue enxergar ou ver, porque para que você possa viver a bênção de Deus, Ele vai ter que transformar coisas na tua vida, coisas na tua carne, na tua pele, na tua mente, na tua alma, no teu coração, para que a tua cura, a tua libertação seja total e você possa verdadeiramente viver o novo de Deus. Muitas vezes Deus vai tirar você de lugares que pareciam ser lugares que Deus que te queria ali. E aprenda uma coisa: não negocie com o passado, não volte para o local da onde Deus tantas vezes te tirou. É isso aí.